Tema de hoje: arrependimento, episódio 3. Agora, outra pergunta. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente comete um erro e a gente se arrepende mesmo. E aí a gente começa a tomar novas atitudes e mudar. Muitas pessoas não acreditam na nossa mudança, né? Porque nós somos resistentes a mudanças, então a gente também não acredita na mudança do outro. Muitos falam, pau que nasce torto morre torto, ou síndrome de Gabriela, né? Nós, como espíritas, a gente sabe que não é assim. O espírito, a partir do momento que ele se arrepende, ele pode evoluir muito rápido. E a gente tem aí Paulo de Tarso, né, que era equivocado e que quando mudou ele sofreu bastante, né, as consequências para essa mudança. A gente lê lá no livro Paulo Estevão como que ele sofreu, pagou um preço, né, pelo nível de consciência dele ter mudado. Emmanuel também, ele correu atrás, a gente vê aí como ele evoluiu, o espírito é extremamente evoluído. Quando a gente se arrepende de verdade e começa a mudar de atitudes, a gente tem dois caminhos. Ou querer ficar provando para todo mundo que a gente mudou, ou a gente pega e continua o nosso caminho e segue em frente. Mas vocês acham que o arrependimento, quando ele é bom e sincero e existe essa mudança de atitude, ele auxilia outras pessoas? Ele traz progresso também para outras pessoas? Eu acho que a gente não tem as pessoas assim, né? A gente vê muitos casos de pessoas que são descreditadas, né? Que a gente não acredita que essa pessoa se arrependeu, a gente não acredita que. E se as pessoas estão ligadas à expectativa do outro, então isso vai ser um problema, porque às vezes a pessoa até se arrepende, mas aí ela é tão desacreditada que chega uma hora que ela fala assim: eu vou continuar fazendo, porque ninguém acredita, né, que eu realmente me arrependi. Então, quando a gente de verdade também dá uma chance, né? E eu não tô falando da gente ser idiota, porque tem gente que abusa mesmo e não se arrepende coisa nenhuma. Mas existem pessoas que se arrependem, né? E aí, quando ela se arrepende, ela não tem que ter a expectativa de provar nada a ninguém, ela tem que ter a atitude. É aquilo que a gente já falou. Se ela tem uma atitude positiva a partir daquele momento, cedo ou tarde as pessoas vão perceber que ela mudou e que ela se arrependeu. Agora, se ela ficar naquela, eu mudei, mas os outros também têm que entender que eu mudei, que eu me arrependi. Se você faz isso pela aprovação do outro, então isso não vai trazer nenhum tipo de benefício, nem para você e nem para as pessoas. Agora, quando você de verdade muda e não precisa provar nada para ninguém e mostra através da atitude que você mudou, muitas pessoas podem se inspirar em você e pensar, não, realmente, olha, aquela pessoa ali, ela era uma pessoa que eu não acreditava que ela pudesse se arrepender, eu não acreditava que ela pudesse fazer tal coisa, porque aquilo que a gente estava falando, que eu falei, né? A gente às vezes não sabe da nossa reação. E muitas vezes uma pessoa que a gente acha que é aquela pessoa mais errada do mundo, ela tem uma atitude extremamente generosa e aquela que você imaginava que era a pessoa mais perfeita tem uma atitude completamente errada. Então, assim, eu penso que quando a gente a nossa qualquer coisa que a gente faça na nossa vida tiver aliada à expectativa do outro, aí vai ser um problema, sabe? Eu acho que quando a gente tem a expectativa de mudança de si mesmo, independente do que os outros pensem, por exemplo, você citou Paulo de Tarso, ele quando ele mudou, quantas vezes ele foi para os lugares e as pessoas não acreditavam, né? Falavam, não mudou, aquele cara lá é o perseguidor de cristãos, e ele teve que conviver com isso. Mas isso doía nele, ele sentia que era uma coisa que ele merecia, no sentido de que ele tinha tido uma atitude, era uma consequência, na verdade, da ação dele,
Mas isso não impediu ele de continuar, porque se ele dependesse da aceitação das pessoas, ele não ia ter tido, não ia ter essa grande mudança que ele teve. Então, as grandes pessoas arrependidas, aquelas que a gente menos espera, talvez sejam as pessoas que podem fazer grandes transformações, porque realmente ela faz uma coisa assim, né? Ela se arrepende de um tanto que aquilo muda a vida dela totalmente, mas ela não pode estar aliada à expectativa do outro. Eu acho que não só pelo arrependimento, mas os outros aspectos da vida também, a gente não pode viver como na rede social, sabe? Em que importante é anunciar o que se faz mais do que fazer o que se deve. Então, assim, não importa a aprovação alheia e não importa, em momento algum, que as outras pessoas saibam disso. O que importa é a sua atitude, é você. E eu tenho muita ressalva com relação a publicações de cunho pessoal em rede social, porque eu entendo que qualquer declaração de amor, qualquer demonstração de respeito, qualquer sinalização de arrependimento, ou seja, qualquer atitude humana deve ser direcionada ao interessado somente. Então, se você tem problema com o seu irmão, chegue nele e fale, olha, isso para mim é um problema. Se você está magoado com a sua mãe, fala assim, mãe, me desculpe, mas eu estou muito magoado. Você fez isso, isso, isso que não me fez bem. Se você deu um calote em alguém e resolveu pagar, chegue para essa pessoa e pague. Se você tomou calote de alguém, ligue para a pessoa e pergunte. E fale, olha, você vai me pagar? Eu preciso que você me pague, porque eu dependo desse dinheiro. Se você não vai pagar, não é dizer na rede social que a pessoa é caloteira que vai fazer algum benefício, que vai te trazer alguma solução. Então, a solução sempre é resolver o problema com quem se deve. Não é anunciar que resolveu. E hoje a gente vive a era da anunciação no seguinte aspecto. As pessoas anunciam de tudo e fazem nada. E aí, invariavelmente, a gente culpa o anúncio, né? O anunciante. Fala assim, mas também, né? Estava dito lá e você acredita a verdade ao anunciante. E, na verdade, não. Ou da indireta, né? Aquelas Exatamente. coisas besta. Nossa, gente, tem uma coisa. Começa a colocar, e ainda coloca embaixo, fica a dica. É, Gente, coisa mais desagradável. Se você tem qualquer problema, vai conversar com a pessoa, não fica dando indireta, né? é. É uma coisa tão besta, tão Porque desagradável. aí isso não resolve de fato, né? Então, você anunciar que se arrependeu, estou aqui para pedir desculpa para o meu irmão que eu fiz isso, isso. Você acha? Não existe isso. O que existe é você ligar para a pessoa, bater no portão, chegar na casa dela e falar assim, eu vim aqui conversar 5 minutos com você. Eu preciso te dizer, aconteceu isso, 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 e me arrependo de ter dito isso. A pessoa aceitando ou não, perdoando ou não, amando ou não, você não precisa anunciar isso numa rede social. Então, basta você fazer. Não tem que anunciar nada. É só fazer. E o só aqui é uma ironia. Alexandre, você acha que as pessoas inspiram as outras quando ela muda de atitude? Eu falo assim, inspirar, gente, porque muitas pessoas desacreditam de si mesmas. Vamos colocar aí o exemplo de um dependente químico, né? Que é o que a gente vê muito hoje em dia. Às vezes ele não acredita que ele possa se curar, ou que ele possa ter uma vida normal. E às vezes ele vem de um amigo que fazia as mesmas coisas, mudando e prosperando e levando uma vida normal, assim, entre aspas, né? Porque é uma luta interna, né, por muito tempo. Eu acredito que eles inspirem, sim,
outras pessoas que cometeram os mesmos erros. É nesse sentido que eu estou falando, né? É claro que o que o Sidney colocou é muito importante, porque quem é bom, quem faz as coisas corretamente, faz porque sente no coração e é da pessoa. E ela não quer provar, não precisa provar nada para ninguém, ela vai seguir em frente, às vezes ela tem inspiração para os outros e ela nem sabe, né? E só que as redes sociais, elas impõem muito isso, né? Da pessoa ter que mostrar, querer, querer mostrar para os outros, né? Que ela melhorou, que ela fez isso, que ela fez aquilo. Então, é o que a Cláudia falou, ela cria as expectativas dela em cima do outro, né? É uma carência afetiva, na verdade, que a pessoa tem. E em outros casos, um orgulho muito ostensivo, que quando você coloca lá, fica a dica, você está se colocando acima do outro. Então, é um orgulho muito ostensivo, eu acredito muito nisso. Muitas pessoas se colocam como santos não porque são, mas porque querem mostrar para a sociedade um verniz social. E por dentro não é nada daquilo, mas são adestradas. É complicado, né, gente? A gente falar dos outros, né? A gente tem que falar da gente, mas eu acredito que seja muito orgulho, né? Quase todos os nossos atos são orgulhosos, né? Por isso que a gente precisa se conhecer muito, porque muitas coisas que a gente acha que é humildade também é orgulho. E muitas coisas que a gente acha que é orgulho é dignidade. Eu, falando em rede social, eu saí das redes sociais, fechei minhas continhas, por quê? Porque eu tava chegando num determinado ponto de chegar e falar assim, oi, tudo bem? Você sabe que eu te conheço fora da rede social, né? Sabe disso? Porque as pessoas elas estão ali preocupadas em mostrar. Não tem nada de ruim em rede social. Todo mundo faz aquela viagem legal. Todo mundo faz o bem para todo mundo. Todo mundo. Ou é o extremo, né? Ou é a vítima eterna, né? Eu sou massacrado por todo mundo. Eu não sei o que tenho, não sei o que lá. Gente, rede social não é vida. Rede social não é vida. O que você retrata lá, aliás, o que as pessoas costumam retratar lá, é o que gostaria que fosse. A realidade é diferente, né? A realidade é bem diferente. Mas voltando aí à questão, é, eu acho que sim, a mudança ela inspira com certeza. Né? Vou fazer uma analogia muito boba. Se você mora numa casa e você muda para outro bairro, você não mexe com a vida de quem do bairro que você estava e do bairro que você está chegando? Né? Eu mexo com a vida de todo mundo. As pessoas, tem outro vizinho aqui, tem outras pessoas que eu estou vendo, tem outros hábitos, as pessoas têm hábitos diferentes. Mexe de uma forma ou de outra, né? Nem que seja o mínimo, mas mexe. E a mudança ela mexe. Principalmente a mudança que é positiva, a mudança, pegando aí o que a Cláudia bem colocou, a mudança que é vista em atos. Não aqui a da rede social, mas aquela que é vista no ato. Né? E a gente vê a pessoa praticando. Vê a pessoa praticando. E você pensa, né? Nós, como bons juízes, fala, nossa, essa pessoa era tão ruinzinha, agora como que tá legalzinha agora? E aí você pensa, poxa, será que eu posso dar um votinho de confiança para ela? Você já inspirou, né? A pessoa já foi inspirada. Inspirou uma mudança aqui. Tudo bem que é minha em relação a ela, mas a gente viu ali e fala assim, olha, eu tinha meio que perdido a fé na humanidade, mas essa pessoa mudou. Eu achei bacana. Será que depois disso a gente não vai começar a abrir um pouquinho de concessão, ver as pessoas de forma diferente? Alguém que lutou, que batalhou, que realmente saiu de uma situação ruim, que melhorou ao nosso ponto de vista, né? Ao nosso julgamento, né? Melhorou o nosso julgamento. Fala, poxa, eu acho que conheço um cidadão ali que tem mais ou menos esse perfil. Se esse mudou, acho que o outro pode mudar também, né? Mas eu acho que sim, com certeza inspira. Da mesma forma que o ambiente inspira pro lado bom e pro lado ruim, né? Zé, você quer falar alguma coisa sobre o arrependimento? Como você entrou agora, mas
Provavelmente você já deve imaginar tudo que nós falamos, né? Tá tudo dentro O José já pegou tudo o Vademecum, já sabe com todas olha lá, já está com todas as perguntas que que ele vai poder citar aqui. E ele está arrependido de ter chegado atrasado e não poder lascar com a gente com as questões que ele anotou no papelzinho. Não. Hoje eu vou fazer minhas as palavras da Carla. Hoje eu estou só escutando. Eu só estou absorvendo o que ela costuma dizer. Eu anotei umas coisas que o papel aqui foi, eu anotei o que vocês falaram, assim, me marcou aqui. A Cláudia, em algum momento, falou cedo ou tarde. Eu falei, nossa, realmente, a questão do tempo é fundamental. O tempo é tudo. Cada um tem seu time, né? Não adianta a gente querer apressar, né? Botar o carro na frente dos bois, mas também a gente não pode ficar, né, vendo a vida passar e também ficar de braços cruzados, né? O tempo é interessante. O Sidney falou resolver o problema. Acho que sobreviver, viver e reencarnar é um eterno resolver problemas, né? A Carla falou um negócio que assim, que nossa, isso pega, o tal do desacreditar de si. Então, assim, para você resolver o problema, você tem que acreditar que você é capaz de resolver o problema. Não sei quem falou um episódio anterior que, assim, né, eu até lembrei, nossa, ele me lembra a música da Doriran Barbosa, né, a saudosa maloca, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, cedo ou tarde, né, a gente vai resolver o problema. Cedo ou tarde, e o que é o arrependimento que eu vejo? É você olhar para trás e ver o que deu certo e o que deu errado. Você não vê o que deu errado, né? Aí você se arrepende, né? Você fala, nossa, não era por aí. Né? Galera, foi mal. Enfim, não, eu fui na melhor das boas intenções em resolver o problema, mas não deu. Sabe? Aí tem aquele ditado, né, que de boas intenções o inferno já está cheio, né? Mas assim, não sei. Uma coisa é a culpa, outra coisa é o dolo. Quando você. E aí são formas de diferentes. Aí, eu estou lendo aqui no chat de vocês, arrependimento, perdão. Acho que assim, o arrependimento tem a ver com a culpa, o perdão tem a ver com o dolo. Você perdoar, você fala, cara, eu sei que você fez com dolo, mas assim, tá, nós somos humanos, vamos errar, nós estamos aqui para errar e nós temos que nos arrepender desses erros e tentar resolver o problema, né? Estou pegando a frase de novo. Eu não sei que vocês conversaram antes, mas o pouco que vocês falaram aqui agora eu já anotei e já está dando assim 200 mil tapas na minha cara. Vou entrar em nocaute daqui a pouco. Então é isso, né, gente? Outra coisa que a gente vê sempre no Livro dos Espíritos, que é muito importante para nos auxiliar nesse processo de arrependimento, é a oração. A oração, ela está presente quando se fala das paixões, quando se fala dos arrependimentos, das expiações, das provas, né? No capítulo do Bem-aventurados aflitos, e ela é extremamente importante, é a primeira lei. E muitas vezes, através da oração, quando a gente muda de padrão vibratório, que a gente consegue cair em si. Então, aquele momento que a gente se abre o coração bem grande, e a espiritualidade chega e muitas vezes nos fala daquelas tarefas que a gente definiu antes de reencarnar, porque que a gente não vai ter muito mais tempo, mas esse arrependimento, ele pode se dar tanto aqui, no plano físico, como no plano espiritual. Então, hoje, a gente talvez esteja reparando coisas que a gente pediu na espiritualidade antes de reencarnar. Mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não agravar as nossas dívidas. Eu sempre penso isso, a gente sair daqui melhor do que quando a gente chegou. E até para aliviar um pouco a nossa consciência, às vezes é até melhor a gente sair daqui estacionado do que levando mais dívidas. Né? Mas a oração, ela nos fortalece, a gente tem o concurso dos bons espíritos, aqueles que torcem por nós, né? Que acreditam na gente, que
que nos deu essa oportunidade, eles sabem dos nossos esforços, sabem também da força que nós temos, né, para poder passar pelas provações. A gente não pode violentar a nossa condição, que a gente vai se arrepender, sim, até o nosso desencarne, e às vezes a gente vai se arrepender lá de lá, porque muitas vezes é o momento que a gente vai parar para pensar, depois de passar por toda essa parte física, né? Então, muitos de nós vai se arrepender só no plano espiritual, mas o importante é que a gente tenha um ponto de partida, né? E a gente aproveitar isso. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, tá? O auto-perdão, né, gente? A gente falou bastante de perdoar, esse auto-perdão, né? Que ele é muito importante também para a gente. O arrependimento, muitas vezes, né, desde que, é como você falou, de uma crença limitante, né? Então, a gente também cresceu com aquela ideia, né, e muitas pessoas, né, cresceram com a ideia de, né, que a gente levava uns pitos e falava, você vai se arrepender disso, você vai se arrepender, e aquilo também fica uma coisa meio marcada, né, que o arrependimento é castigo, que é isso, né, e tal, e não necessariamente, como a gente falou, o arrependimento pode ser um impulso para mudança, e só acontece verdadeiramente quando está relacionado à questão da atitude, né? A gente vai voltar, a gente pode sim mostrar para as pessoas através daquilo, né? E uma coisa interessante que o Alexandre falou é a questão do conhecimento e. Peraí, que agora. Do conhecimento e do esclarecimento. Quanto mais esclarecido, não só ter conhecimento, mas quanto mais você vai se esclarecendo, né, das questões, você vai pensando que a gente tem que ter que alguma coisa se transforma dentro da gente. Então, o arrependimento é doloroso, né? Porque às vezes a gente fica com aquilo forever, né? Ali batendo na nossa cabeça. Mas você pode ter uma escolha, ou você faz disso, como eu falei, uma âncora, ou você faz disso algo que te movimente, que te leve para frente, pensando que que existem outras possibilidades. Para isso, você vai ter que trabalhar seu orgulho, para isso você vai ter que trabalhar né, deixar de ter desculpa, né? Eu fiz isso, mas também, o mais também é alguma coisa que já ferra tudo, porque daí já mostra que você está justificando o porquê que aquilo, né? Eu me arrependi, mas também teve tal coisa, mas também, não, se arrependeu e acabou, entendeu? Acabou, arrependi, não devia ter feito nada que eu fizesse, nada que a outra pessoa fez de diferente mudaria talvez a minha atitude, porque é como eu falei, a gente não sabe muito bem como a gente vai reagir às coisas. Muitas vezes, na hora, a gente faz uma coisa e que isso realmente vai gerar uma consequência que vai causar um arrependimento aí muito grande. Mas isso também está ligado à questão do refletir, né? Da gente refletir sobre as coisas, a gente não ser impulsivo. Então, quando a gente da gente fazer alguma coisa e se arrepender depois é muito grande. Conforme a gente vai ficando mais esclarecido e conforme a gente vai tendo um pouco mais de conhecimento, a gente vai percebendo que não vale nada a gente ter essas atitudes impulsivas, que a gente tem que parar, pensar, às vezes a gente engole um sapo, às vezes a gente, sabe, para depois você ter ali uma oportunidade de continuar. Então, se arrepender faz parte do nosso processo evolutivo, como você falou. É parte. Agora, que bom que você consegue se arrepender, né? Agora, com que frequência? Porque se você está se arrependendo muito, é porque você está fazendo muita coisa errada. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Naquilo que a gente está fazendo. E também aquele negócio, eu não me arrependo de nada na minha vida. Não, amigo. Então, você também não fez alguma coisa errada aí. Você tá, né? Porque todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem. Mas o que a gente não pode, às vezes a gente fala assim, olha, eu não me arrependo de nada,
Talvez porque o que eu fiz me levou exatamente ao que eu sou agora, né? Aonde eu cheguei, enfim. Mas isso não quer dizer que você também não poderia ter chegado de uma outra forma se você tivesse feito diferente. Então, a gente tem que parar e refletir. Eu acho que a reflexão é o pensar antes de agir, sabe? E quando a gente realmente faz alguma coisa que a gente se arrepende, então não tornar isso uma coisa que vai impedir você ou vai ser uma muleta para sua vida, porque ai, não deu certo, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Não. Tente fazer de outra forma, tente usar outro caminho. A gente não tem só uma vida, a gente tem várias, né? Não deu para fazer agora, vamos tentar depois. Eu acho que o que importa é, né, como Paulo de Tarso aí, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, entendeu? Quantas vezes a gente vai cair? Muitas e muitas e muitas vezes. Mas a forma como você estiver disposto a levantar é que vai fazer a diferença na sua vida. Se você for se arrastar porque você fala, ai, não tenho força para levantar, não, levanta, sabe, tá ralado, tá estrupiado, continua. Uma hora você vai, né? Então, lembrando que tudo é consequência da nossa própria escolha, né? Então, isso é importante de deixar claro. Nós temos arrependimento, é consequência de escolha. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de escolher, mas vamos pensar e ser sábios nas nossas escolhas para que elas não causem tantos arrependimentos. Já eu, pela primeira vez nessa nossa jornada aqui, anotei coisas porque o tema foi tão bacana que eu tive que anotar para não esquecer. Eu queria dar uma provocada aqui e dizer que o arrependimento ele não é bíblico no seguinte sentido, da visão católica, de dizer que você pode cometer os maiores absurdos durante a vida, mas se você se arrependeu, tá ok, você tá liberado para entrar no céu. Na minha visão, não funciona assim. Outra coisa que eu gostaria de dizer, como minha observação final, é que quando a gente é jovem, e isso eu estou falando de nós brasileiros, eu não conheço outras culturas para dizer como é, mas quando a gente é jovem, a gente usa o arrependimento como punição, como símbolo de punição. Ah, não faça isso porque você vai se arrepender. Ou seja, vai doer demais, você vai se machucar, alguma coisa assim. Ou seja, você vai ter um castigo de volta. Quase que nesse sentido. Não exatamente isso, mas quase nesse sentido. Já se você perguntar para sua mãe, para sua avó, para aquele ancião da sua família, ele vai citar o mesmo arrependimento. Só que nessa citação, o arrependimento é ensinamento. Então, quanto mais idoso se é, mais se fala sobre o arrependimento como um ensinamento. Não é que você vai ser punido, mas você vai se arrepender, você vai pesar por isso. E a última coisa que eu gostaria de observar é que o arrependimento não é uma coisa que você dá para o próximo, que você não é uma bolacha que você tira do bolso, não é dinheiro que você chega lá e fala assim, tá aqui, arrependa-se e tá aqui. O arrependimento é seu, é próprio. Entendeu? Então não adianta você cobrar do vizinho, da sua mãe, do seu irmão, dos seus filhos. O arrependimento com o qual você precisa se preocupar é o seu. O dos outros, cada um cuide do seu. Então não adianta você fazer força para que alguém se arrependa, para que alguém tome uma atitude. Cuide do seu, que já é o suficiente. Vou ser bem breve aqui no meu comentário, mas no mundo onde eu fui interpretado errado e o que eu disse foi tirado de contexto, eu não sei se o arrependimento é algo que está funcionando, né? Porque o que mais você ouve nas barbaridades que a gente tem visto no nosso dia a dia é isso, né? Nunca a culpa é minha, sempre a culpa é do outro, né? Sempre delega a culpa para alguém. Acho que deve chegar num determinado momento onde vai cair a ficha
E eu acho que o problema é quando cai muitas fichas ao mesmo tempo que entope a passagem da ficha, né? E aí não vai dar tempo da gente assimilar todas as fichas até o final. Normalmente é lá no leito de morte, né? Tô lá no leito de morte, aí eu falo, nossa, eu deixei de fazer isso, fiz aquilo, prejudiquei, fez não sei o que, não sei o que. Ai, se eu tivesse tempo. Quando você teve tempo, você não fez. É igual o time que precisa de um gol. Né? Tá nas 45 do segundo tempo, o juiz deu 3 minutos ao invés de 4, todo mundo briga. Você teve 90 minutos para fazer um gol, você quer fazer em 2 minutos depois? Por causa de um minutinho você vai fazer? Né? Já era, né? Passou, já se foi. E aí culpa o juiz, né? E culpa o juiz, terceiriza a culpa. Né? Nós fizemos a nossa parte, ou seja, no regrets, né? Fizemos a nossa parte, tá tudo certinho. A culpa é do outro. Né? Então, eu acho que, como a Carla disse, né? Talvez a gente não consiga se arrepender de muitas coisas aqui, mas com certeza na passagem vai ser um peso, não sei se vai resistir, né? Porque uma hora ou outra nós vamos ter que pagar por tudo. Mas vai ser bastante penoso. Bom, vocês estão falando, eu estou anotando aqui, a Cláudia falou 3 palavras atreladas ao arrependimento, que eu falei, meu, isso é o discernimento disso, você está devidamente ciente e atento a essas 3 diferenças, é tudo no arrependimento. Ela falou o arrependimento enquanto âncora, enquanto muleta, enquanto mola. E o Alexandre falou assim, no leito de morte e tal. Gente, eu acho que é por aí. Por aí, sim, por aí no sentido assim, tem que tomar o devido cuidado. Porque se você usa o arrependimento como âncora, aí vira um ciclo vicioso. Você se afunda. E você se afundando, você vai passar isso a usar como muleta. E aí aí o ciclo fica. Aí você gera um efeito colateral que é você se retrair, do tipo assim, vou me clausurar. Que eu fiz tanta coisa, aí perde o desacreditar em si. Eu fiz tanta coisa errada, assim, eu fiz tanta besteira, estou me arrependendo tanto que eu não quero mais. Aí você fala, vou ficar aqui quietinho, você estaciona. Às vezes é bom. Às vezes você precisa, de repente, parar e recuperar, resgatar a sua autoestima. Você errar demais, você se arrepender, meu, isso mina a sua autoestima. Isso te joga lá embaixo. A pior coisa que acho que foi a Carla que falou, o tal do desacreditar de si. Isso é péssimo. Para por aí. Você se automutila, no sentido assim, em termos evolutivos. Você trava. Você simplesmente fala, parei. Não acredito mais em mim, não acredito que eu sou capaz, por mais que eu me arrependa, não vou conseguir, enfim. E aí você usa isso como muleta e vai se afundando enquanto âncora. Tem que usar como mola. Aí sim, se você usa como mola, aí vira um ciclo virtuoso. Tudo bem, se eu errar, eu vou errar, tá? Eu vou ter que ter a devida humildade de chegar, que nem o Sidney falou, cara, vai lá e se retrata. Vai lá e liga para a pessoa, vai lá e telefona, bate na porta, mas é você e ela, precisa anunciar, como ele bem falou, não é para anunciar. Tá? Mas usa isso como mola. Tá? Aí não sei, Alexandre, não sei se é na passagem que o arrependimento pega. Eu acho que a Carla falou certo lá atrás. Acho que o arrependimento pega para valer lá, depois que você já passou. Aí você olha sem esse filtro que nós estamos aqui, que isso aqui é um baita do filtro, que você não enxerga direito. Né? Nossa, isso aqui é horrível, assim, nesse sentido. É bom e ruim, né? É bom porque assim, te deixa mais à vontade, te deixa mais, não vou dizer ingênuo, não é uma ingenuidade, né? Mas é assim, é uma autenticidade. Pode ser protegido, mas eu diria autenticidade, te torna mais autêntico. Assim, é você. Tá? O rei está nu. E o rei vai desfilar nu pela cidade, achando que está velho
formuoso. E fazendo as besteiras. Mas, enfim, a carne te deixa mais autêntico, eu acho. Mas, em compensação, do lado de lá, depois que fez a passagem, isso pode pesar em termos de arrependimento. Mas, enfim, eu acho que essas 3 palavras tem que tomar cuidado: âncora, mola e muleta. Tá? Tem que mais pensar na mola. E, assim, vocês estavam falando, deixa eu pegar minha colinha de citações, vai, momento de citação aqui. Tem 2 passagens que são equivalentes, que é Marcos 2,17 e Marcos 2,17. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. A palavra arrependimento. E essa mesma passagem é retratada com um pouco mais de detalhes em Lucas 5, 31, 32. Tanto é que Lucas usou 2 versículos para retratar. O Marcos já foi mais sucinto, usou um só. Cadê 5? Lucas 31, 32. Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É exatamente a mesma passagem, só que um usou um versículo só, Lucas usou 2. Mas o mais interessante é Lucas 17, 3, 4. Versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, assim, o cara te pisou na bola, cara, você pisou na bola. Se ele se arrepender, ok, tá perdoado, mas de coração, né? E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa. Que aí você pode emendar, mas quantas eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. Isso aí, gente. Bom, obrigada a todos pela participação. A gente tem que pensar no arrependimento como essa mola propulsora mesmo de evolução, não como autopunição, autoflagelo, culpa, nos responsabilizando, entendendo a nossa condição, fazendo o possível para não se arrepender através das nossas reflexões, né? Porque a diferença entre arrepender-se aqui e arrepender-se do lado de lá é que no plano espiritual o arrependimento vai dar mais trabalho, porque a gente vai precisar de uma nova encarnação para a gente expiar. E a gente se arrependendo aqui, a gente pode se adiantar. Então, vamos nos adiantar, né, gente? E agradecer a espiritualidade por dar essa oportunidade do arrependimento ser, como o Sidney disse, é só nosso. É algo nosso, ele é pessoal e intransferível. Né? E é muito bom quando o espírito cai em si, porque é a mudança que chegou na vida dele. Boa noite a todos, para quem está ouvindo durante o dia, bom dia. E deixe os comentários, siga a gente nas outras plataformas, comente bastante, gente. A gente precisa do comentário de vocês para a gente saber como que nós estamos. Divulguem. E a gente espera que tenha agregado valor para a vida de vocês esse nosso tema.